eles também ajuda bastante nessa idade. Lá em casa, a minha esposa às vezes pega no meu pé. Às vezes eu estou num bom dia, assim, estou cansadão, aí eu leio, faço um curtinho, leio um texto assim, sabe aquela leitura monótona, de um tom só? Então o Senhor Jesus pegou e disse assim, é diferente quando o papai lê. Então, os discípulos disseram, o que o discípulo disse? Então, amedrontado. César, como é que é a cara de amedrontado? É diferente quando o papai lê. Essa interação com essa faixa etária causa esse envolvimento maior. E também vai da sua dinâmica. Mostrar, não adianta você chegar lá, então crianças, vamos ouvir a Bíblia na terceira parte. Você precisa estar engajado, você está envolvido com essa faixa etária aí. Música é bom nessa idade. Música eles levam para casa com uma facilidade, sai cantarolando, você nem percebe. Sai. Quem tem facilidade com música é ótimo. Pega um texto bíblico, bota a música em cima, a criança leva para casa a musiquinha do texto bíblico. Alunos envolvidos, aquele círculo lá. O tempo planejado e a rotina já contribuem para esse aspecto. Adequar o método às características dos alunos é a cereja do bolo. Sem atenção não há aprendizado. Aqui vai daquilo que eu disse para vocês. Vocês têm que achar algum jeito de interagir, engajar, envolver os seus alunos. Com o tempo, vocês vão conhecendo quem é quem. Aí eu sei que esse cara aqui, ele viaja na maionese. Tem que buscar ele lá em Bertões, porque ele não tem jeito, ele chega. E, gente, com paciência, com perseverança, dá. Tá, porque eu estou falando aqui, nesse exemplo, eu estou lembrando de um camaradinha lá da igreja, o John. O Johnny chegava lá, sentava na cadeira, sabe-se lá Deus onde estava John. Eu perguntava o nome dele e ele ia falar, meu nome não é John. Mas o nome dele era John. E aí, com o tempo, o Johnny hoje estava com a Bíblia, não trazia a Bíblia, comprou uma Bíblia, falou para o pai dele comprar uma Bíblia, comprou uma Bíblia, traz a Bíblia com orgulho, chega na sala com um sorrisão, fala, pastor, o Johnny não falava, ele não falava, é incrível, não falava, a família estava chegando na igreja, o Johnny não, a Bíblia, ele não falava, oi pastor, engana ele lá, responde as questões na aula. O Johnny tem 11 anos, 10, 11 anos. Responde as questões na aula. O Johnny, dê aí o versículo. Deu o versículo. Mudou. 3, 4 meses trabalhando com o Johnny ali, para envolver o Johnny na aula. E o Johnny já não está mais longe. Agora o Johnny já está ali na sala junto com a gente. Então você vai descobrindo os perfis. Quem dentro da sala de aula vai trabalhando isso. Às vezes tem aquele menino que participa demais. E que esse participar demais é demais. Eu estou falando, rapaz, segura aí. Eu sei que você está falando. Estou falando. Você vai trabalhando isso. Esse cara não precisa cutucar para interagir. Ele já quer interagir, mas tem que ter os limites. Então você vai trabalhando o perfil de cada criança. Mas é importante, por quê? Porque você envolve o aluno, não só na aplicação, mas envolve toda a sua aula. Aí, se você trabalha dessa forma, dá até para os mais velhos querendo pintar o desenho lá junto com os mais novos. Claro, tem estratégia. Não vai pintar só para você levar para casa. Pinta junto, ajuda o menininho. Ajuda o César, que não consegue ficar nas linhas, até hoje. Eu brinco com meu filho. A minha esposa fala que tem que investir no esporte, porque olha, nas artes.
ele vai pintar as coisas tudo, faz os borrão lá, tudo isso envolve a criatividade, a estratégia do professor dentro de sala de aula. Tem vários perfis. Em casa tem 2 perfis, tem um que está se formando aí, não sei como é que ele vai ser. Na sala de aula a mesma coisa. 4 a 6 anos, olha lá. Isso aí vai dar a expertise da minha esposa. 4 a 6 anos eles são bem ativos, são curiosos, não alfabetizados. Então é importante. Você vai fazer slide? Agora eu pergunto para vocês. Você vai fazer slide dos menores, certo? Você vai escrever um texto. Bota lá. Faz sentido um negócio desse? Você não sabe ler. Não sabe ler, então valorize o quê? Mais as imagens, valorize mais os recursos visuais. Não vai pôr texto lá se você for usar o slide. Não faz sentido. Mas eles memorizam assim, ó. Se você falou alguma coisa errada na aula, eles vão lembrar disso até o seu caixão. Eu lembro. Tem uma professora, eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos. A professora ensinou que quando a gente morria, a gente ficava no cemitério, lá no caixão, dormindo, esperando Jesus voltar. Eu tinha 9 anos. Não esqueci. O professor ensinou esse negócio aí. Esse absurdo aí. Fui, levei isso para casa, falei para os meus pais, assim, nada a ver, a gente vai para o céu, não morre, tá? Parábola de Lázaro e tal. Que Jesus disse para o ladrão da cruz, Jesus está falando, não vai ficar dormindo no caixão, não tem nada a ver. Você falar alguma coisa errada na sua aula, o professor, a molecadinha vai lembrar, não se prepara. Muitos objetos visuais durante a lição ajudam nisso. Dar tarefas ou papéis para dramatizar. Isso aqui é muito legal. Isso aqui. Eu um dia fui dar uma aula para essa cidade aí e eu fui fazer uma encenação. E peguei uma capa. Gente, não precisa de muita coisa para impressioná-los. Essa idade aí você não precisa de muita coisa. Eu peguei um lençol. E a minha lição era. Não lembro agora. Eu sei que eu peguei um lençol e chamei um deles. Vem aqui. Você agora vai ser esse personagem na história. E aí eu usei o lençol, acho que para aprender ele, fazer alguma coisa. Nossa, foi. Uau! Aquela lição reverberou assim, mas pô, o senhor deu uma lição. Gente, eu só usei um lençol. Eu sou um cara monótono, eu só usei um lençol para explicar, para contar a historinha, só foi isso. Nossa, os professores, os pais falavam, nossa, que chegaram em casa empolgados e falando da lição, não sei o que e tal. Um lençol. Isso foi utilizado ali no contexto. Por quê? Porque essa idade ali, dramatização, pega eles, faz a lição hoje aqui é de Davi e Golias. Então você que é baixinho, você vai ser o Davi, você que é grandão, você vai ser o Golias. Mas não vai bater nele não, calma aí. Isso, assim, agora que vai acontecer. Então, usa esses recursos também de dramatização. O que eu falei para vocês, momento de concentração, momento de movimento no momento de concentração, então, sentado, levantar, sentar, levantar, sentar, levantar. Repetir, eles gostam muito de repetir. Gostam, nessa cidade, adoram repetir. Adoram, parece uns papagaios. Vamos lá, gente, qual que é a mensagem central? Eles falam a mensagem central. Vamos lá, gente. Ótimo. Use e abuse da repetição nessa idade. 7 a 9 anos, são bastante competitivos, por isso que eu falei dos jogos, eles adoram jogos nessa idade, adoram. São questionadores, acabaram de ser alfabetizados, eles gostam de ler e escrever. Pastor, aqui não é não, eles não gostam não, então façam gostar. Você como professor, façam gostar. Então o que aconteceu com a menininha lá que eu contei para vocês. Estava todo mundo lendo a Bíblia menos ela. Ela começou a gostar de ler, porque ela queria
hospital, ele faleceu junto com uns amiguinhos lá. Nessa idade eles fazem muitas perguntas teologicamente desafiadoras. Prepare-se. Muitos jovens estão lendo palavras ou frases. Vou fazer a forca da mensagem central. Eu vou apagar essa palavra aqui, vou usar esse texto aqui, vou apagar isso aqui, vamos ver se vocês descobrem qual é essa palavra. Vamos lá, gente. Coloca lá. Deus é o Criador. Qual que é a próxima palavra? Vamos ver. Use o recurso, a imaginação no limite. Incentivar a leitura em voz alta, dicas de influência. Aqui você pode aproveitar para corrigi-los na leitura de palavras. Isso ajuda bastante. Ajuda tanto, a gente vai com algumas vergonhas para cá, sabia? Os alunos. Certa vez, na sala de aula, eu escrevi na lousa você com C cedilha. Só que eu escrevi várias vezes a palavra você com C cedilha na lousa. Pensa a vergonha que eu passei. Será que eu escrevi você com C cedilha de novo na minha vida? Não. Porque naquele dia eu aprendi que você não é com C cedilha. Então ajuda também quando você corrige. Gente, aqui não é, a palavra é essa, não é aquela. Não permitindo exageros e desrespeito. Essa fase, eles são muito desafiadores, assim, né? Nessa fase, 7 a 9 anos, eles estão sempre numa fase de contestar a autoridade, né? Então, é o momento de você se impor. Como é que você faz isso? A sua postura na sala de aula também passa uma mensagem, a sua postura. Se você teve um outro professor que eu falei, cara, você precisa mudar a sua impostação de voz. Você dá aula assim, ó. Então, crianças, olhando sempre para baixo. Então, você tem que mudar isso. Você tem que mudar a sua postura, olhar para as crianças e mudar a sua impostação de voz. Falar mais alto, dar ênfase, aumentar o volume, não precisa. Porque você está dando aula para 7, 9 anos. Não dá para você não ter. Então, crianças, abram uma Bíblia aí. Pelo amor de Deus. Fica quietinho, tá? Não dá, não. Os caras vão subir em cima de você. 10 a 12. Personalidades distintas. Sociáveis versus tímidos. Isso aqui está na classe. Querem se expressar e se afirmar no grupo. Aquela questão que eu mencionei para vocês, pertencer a um grupo. Querem pertencer, o senso de pertencimento. A igreja está aí para isso. Defendem seus pontos de vista. Eles já têm algumas opiniões formadas acerca de algumas questões. Já tem opinião formada. Então, pergunta numa sala dessa, o aborto, ele é bíblico ou não? Ele é questão de saúde, ele é meu corpo, minhas regras. Dependendo do contexto da criança vem, não, está certo, a mulher tem que escolher. Opa, vamos trabalhar isso daí. Dependendo da sua aula. Né? Aqui, problemas de leitura e interpretação. Engraçado que na fase anterior você não tem muito problema, porque eles estão aprendendo. Aí parece que deslancha de problema de leitura e interpretação. Incrível. E olha, o problema de interpretação é grave. Grave. Às vezes a gente, como professor, não vai trabalhar só questões teológicas. Saibam disso. Não vamos trabalhar questões de comportamento, questões de gramática, questões de costumes. Vocês vão ter um papel fundamental nisso. Quer ver um exemplo? Uma mãe chegou para mim lá na igreja e falou: pastor, Deus sabe humilhar os pais. A minha filha, a Laura, acho que a Laura na época tinha uns 9 anos, 8, 9 anos. Ela chegou para mim, toda radiante, falou: mãe, eu aprendi isso na sala, foi maravilhoso. Mas por que isso é humilhante, Cris?
Porque eu ensino isso para minha filha desde os 2 anos de idade. Mas só agora, com a lição da professora da EBD, é que ela foi entender, foi assimilar, teve uma alegria só agora. E eu ensino essa miserável, desde os 2 anos, falando sobre esse assunto. Agora que ela foi com a professorinha lá do departamento infantil, foi que ela foi compreender, assimilar, Isso é realidade em várias famílias, várias crianças. Eu já sofro com isso, sofro entre aspas, né? Se é de mim, se é dos professores, não importa. Importa que eles aprendam a ver. Minha filha chega, pai, aprendi isso, nossa, foi maravilhoso, então. Eu sou o seu pastor. Te ensino isso desde a mais tenra idade. Não importa, mas Deus usa vocês, Deus vai usar vocês para falar coisas, para mandar coisas nas crianças que a palavra dos pais não tem esse peso, tem tanto valor. E aí o professor pega e fala, ó, você tem que começar a ler a sua Bíblia todos os dias. O professor falou que eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu vou ler a Bíblia todo dia. E começa a ler a Bíblia todo dia. Todo dia. Todo dia. Aí o pai vê, mas será o Benedito? Eu falo para essa criança ler a Bíblia todo dia, ela nunca lê. O professor fala uma vez, isso acontece. Não menospreze, isso acontece com frequência. Aqui, ó, pedir para que faça anotações, traz caderninho, compra um caderninho, compra a lápis, caneta, anota o que está sendo dito, mensagem central, texto, anota tudo. Aqui apresentações orais ou redações, isso aqui é legal, pedir para eles fazerem a apresentação. Ó, semana que vem vocês vão apresentar, quando a gente tem uma classe fixa, né? Você pode trabalhar lá. Semana que vem vocês têm que apresentar, estudar esse texto aqui, vir apresentar um versículo decorado, uma aula que você entendeu. Eles se engajam nisso. Faz uma redação que eu vou ler, vou corrigir. Dinâmica em grupo. Nossa, isso aqui, adoro. Ó, divide vocês dois aí e responda essa pergunta aqui. Quem são os sujeitos do texto? Coisa simples, gente. Coisa simples. Dois levantados. Vocês aqui. Quais são os verbos do texto? Ou seja, enfim, vai trabalhando dessa forma, engajando, integrando. Leitura bíblica em voz alta e em coro. Coro é legal, nem sempre dá certo porque nem todo mundo tem a mesma versão. Às vezes não dá certo. Um traz NVI, outro traz RA, outro traz nova versão na linguagem de hoje, outro traz a Bíblia freestyle. Não pode, né? Mas é outra coisa, olha só que interessante, é outra coisa que nós devemos nos atentar, sabia? Eu já cheguei para o menino e falei, o menino trazia a Bíblia católica, ele vinha de um contexto católico, ele trazia a Bíblia católica. Eu cheguei para ele, olhei a Bíblia católica, isso aqui é a única Bíblia que você tem? Não, pastor, eu tenho outras lá. Porque essa Bíblia aqui, eu expliquei para ele, essa Bíblia tem textos a mais, tudo mais, Ele entendeu, abandonou a Bíblia católica, trouxe uma Bíblia normal, a Bíblia evangélica. Mas essas coisas você tem que se ater na sala de aula. Tinha uma menina lá, que ela veio dos Testemunhos de Jeová, e ela trazia a Bíblia da tradução do Novo Mundo, que é uma tradução errada, uma tradução falsa lá. Se você prestar atenção, que Bíblia é essa que você está lendo? Ah, não, essa Bíblia aí está errada. Como assim está errada? Oportunidade de você explicar, você ensinar. Está errado porque essa tradução é assim, assim, sabe? Pede uma Bíblia outra vez para o seu pai, para sua mãe. Gente, ser professor de departamento infantil envolve muito mais do que só preparar uma aulinha lá e passar e acabou. Envolve esses desafios todos. Controle da sala. Último aspecto que pode arruinar todos os anteriores. Os alunos precisam aprender logo na primeira aula sobre autoridade. Estabeleça regras claras, converse individualmente sobre o pecado e evangelize a criança. No último caso, procure o responsável. Já adiantei um pouco sobre isso aqui com vocês.
O professor é a autoridade, o professor tem que ser orgânico. Nós não podemos ser assim, ferro e fogo, não dá para fazer isso com as crianças. Abre a boca, sai da minha sala. Não. Deus não é assim com a gente. Deus é orgânico com a gente. Mas não vai arruinar toda a sua aula por causa de um cidadão. E você mantenha sempre o controle, sempre, no plano de aula, na postura, na impostação de voz, no trato com as crianças. Você vai demonstrar sempre que quem tem a autoridade, quem tem o controle da sala é você. É você não está perdido, porque você está organizado, você tem um plano de aula, você tem as coisas à sua mão, todo ato, você tem um tempo determinado, todo ato que você vai fazer é alimentar rápido, porque você se planejou antes de fazer a sua aula. Aqui algumas sugestões de atividade de fixação, artes, jogos, questionários, prova. Tinha um professor lá que dava aula para os maiores e ele fazia provinhas. Era muito legal. Ele fazia provinhas, fazia apostilinhas na aula dele, pegava a aula sobre isso, fazia uma apostilinha. Aí as crianças tinham que ir completando com as coisas que ele dizia. Ele fazia isso, um professor muito dedicado. Ele foi para outra igreja agora. Mas fazia uma provinha lá para eles adoravam. Manuais aqui não é manual de instrução não, tá gente? Trabalhos com as mãos. Trabalhos com as mãos são os manuais, não é manual para bater dele. E aí tem recursos, pelo Pinterest, a minha esposa usa muito, é infinito o negócio aí. É infinito. Tem esses outros aí, ó, Jesus tem nosso lar, esses 5 pães e 2 peixinhos é muito legal também, no Insta, no Insta. 5 pães e 2 peixinhos. Aí o exemplo de atividade, essa atividade aqui da baleia você pode usar com uns 7, 8, 9 anos. Aí os manuais, sei lá, um negócio simples, a baleia e Jonas. Aí você pega o pregador, cola a baleia no pregador, bota o Jonas ali, o pregador abre a boca da baleia, leva a baleia e leva o Jonas também para casa. Aí eles em casa dão um jeito de cuspir Jonas. Esse aqui, olha só, esses catataus aí, eles fizeram um barquinho, sala de 4, 5 e 6 anos. Fizeram um barquinho com as tias, né? Eu acho que essa aula era uma aula de. Não sei se era aula do dilúvio ou se era aula de Jonas. Mas olha o sorrisão no rosto dele. Esse aí eles plantaram uma sementinha na terra, que era a aula da criação do dia que foi criada as árvores. Aí tudo os catatal, 4, 5, 6 anos. Essa menininha aqui é a Lívia. Hoje ela tem 12 anos. Ela na igreja. A Laura também está na igreja, tem 12 anos. Esse menininho também, o Davi, está na igreja, acho que tem 11 anos. Esse que saiu da igreja, Manu, esse aqui é mais. Esse aqui acho que está brincando de passanel. Pode usar, mas contanto que faça sentido na sua aula. Né? Tem mais sugestões aí. Tudo isso pode ser guiado, né? Fazer um telefone sem fio. Faz um telefone sem fio, sabe o quê? Dá uma mensagem central. Vamos ver se a mensagem central chegar lá do outro lado. Aí o telefone sem fio se diverte e ainda você fixa a lição. Certo? E, enfim. Alguma dúvida, pergunta, testemunho? Diga no microfone. Você fica gravado no século dos séculos.
Segura. Tá bem. São duas perguntas. Às vezes a criança não traz, os mais velhos, né? Entre 10 e 12 anos, já usam o telefone celular e aí não trazem a Bíblia física, trazem a Bíblia digital. Vamos lidar com essa situação porque nem sempre você sabe o que está sendo consultado no celular, se de verdade é a Bíblia ou se é o WhatsApp, por exemplo. A segunda pergunta é em relação à preparação dos professores. Você tem todo o trabalho de preparação da mensagem central, dos textos bíblicos todos, e aí você distribui para os professores. E como que você acompanha essa dinâmica do professor apresentar a matéria ou apresentar o conteúdo na sala? Você tem uma palestra anterior ou não? Isso fica livre? Como que funciona? Primeira pergunta: quem é a autoridade na sala de aula? É o professor, não é? E isso não é só em relação às crianças, é em relação aos pais também. Então, celular, esqueça o celular. Desligue o celular, guarde o celular. Pastor, eu só tenho a Bíblia no celular. Compre uma Bíblia em papel. Compre e traga a Bíblia em papel. Na minha aula, na minha sala, você só vai entrar com Bíblia em papel. Gente, nós temos que forçar ou ensinar ou induzir esses costumes às crianças. E o professor é o exemplo. Você tem a Bíblia aqui, aqui minha Bíblia. Todo mundo com Bíblia aí, você. E isso vai mudando aos poucos. Eles não gostam de ficar para trás. Nesse caso, eu dou o exemplo do John. O John estava lá, perdido na Bíblia lá. Está hoje lá com a Bíblia lá. E lá, meu pai vai chegar lá: que história é essa que meu filho não pode usar celular? Na minha aula não pode usar celular. Então faz o favor de comprar uma Bíblia para ele. Não tenho dinheiro. Difícil de dinheiro comprar uma Bíblia, mas compra a Bíblia para o seu filho. Uma Bíblia de papel. Você vai fazer muito mais bem para ele do que qualquer outra coisa. Então, esse é o costume da aula, o costume do local, o costume não pode celular. Inclusive, essa é uma questão pessoal. Na igreja, eu vejo criança no celular, eu tomo. Eu repreendo uma vez ou outra. Você está fazendo no celular? Desliga esse negócio aí, vai conversar com os amigos, vai brincar com os amigos, sai desse celular aí. Por quê? Porque um no celular não é um no celular, é um monte no celular. É um aqui e uns 10 em volta aqui. Então, pode desligar isso daí, pode desligar. Vai brincar, vai correr, vai conversar, vai fazer outra coisa. Desliga esse negócio. Na recorrência, me dá esse negócio aqui que eu vou pegar para o seu pai. Eu vou conversar com os pais. Não tive que fazer isso porque os pais lá, graças a Deus, entendem isso. Entendem que ele não está na igreja para ficar no celular, pela madrugada. Ainda mais na idade deles. Precisa de uma interação. Desliga esse negócio aí. Mas é um formato que eu uso lá. E dentro da sala de aula, nada de Bíblia virtual. Por causa disso. Eu não posso ficar. O que você está vendo aí? Isso está vendo? Eu mato a minha aula se eu ficar. Tem que ser fiscal do celular. Com relação ao professor, os professores lá detêm uma certa liberdade. Isso é até bom, porque cada um tem o seu perfil de aula. Eles têm esse treinamento que eu passei para vocês. Eu avalio a aula deles. Para entrar no departamento infantil, eu avalio a primeira aula. E falo: você precisa melhorar nisso. Ou eu digo: cara, acho que isso aqui, esse ministério não é para você não. Ou você melhora nisso, depois você faz uma outra aula. Ou teve uma pessoa só que eu fiz isso. Eu acho que só não conseguia falar. Eu não tinha. Ela ficava travada assim, mas ela quis fazer o teste e fez lá. Acho que o departamento infantil não é o seu lugar de trabalho na igreja. Você pode encontrar outro, porque você não consegue explicar uma aula.
E os outros eu vou dando, ó, melhora nisso, melhora naquilo. Como esse rapaz que eu contei, o rapaz estava perdido. E aí o que eu fiz? Eu acompanhei as aulas dele por um tempo e fui dando feedback. E ele foi melhorando na aula dele, impostação de voz, o rapaz precisando de impostação, foi melhorando, foi dando feedback, porque lá na igreja nós temos câmeras, e aí a câmera grava, na sala grava a aula, então eu consigo baixar e consigo assistir durante a semana, porque nem sempre eu consigo estar em todas as aulas, né? E às vezes eu estou pregando também, mas eu dou esse feedback para os professores. E a gente sempre faz reciclagem. Pelo menos uma vez por ano nós nos reunimos e fazemos, e aí gente, quais são as dificuldades, o que vocês acham que dá para melhorar, como é que está bom assim, está ruim, se vocês precisam de mais recurso, e fazemos reciclagem, os professores estejam sempre em união, né, entre si, mas eles têm liberdade para montar a aula deles em cima daquela mensagem central. O texto é o único e a mensagem central é a única. Você tem que explicar isso aqui. Como você vai montar a sua aula? A professora do B vai montar uma aula, a professora do E vai montar, e o professor do G outra aula. É bom ver homens aqui, por quê? Porque é bom que homens ensinem as crianças. O ensino na igreja é realizado por pastores e mestres. E essas pessoas precisam ser homens. Então é bom a criança ver isso. Se ela passar a infância inteira, 0 aos 12 anos, sendo ensinado só por mulher, ela vai perder essa mensagem que existe, essa referência, exatamente. Peraí, o pastor ele precisa ser homem, não pode pastora. Mas eu passei a vida inteira sendo ensinado por mulher. Então é bom que existam homens trabalhando no departamento infantil. Lá na redenção, pela graça de Deus, nós conseguimos que nas criancinhas, né, no parquinho, no P, sejam mulheres. Aí no M já tem mais homens e no G é só homens que ensinam. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso. E é bom os homens estarem aqui, participarem dessa transição. E as crianças veem, os homens estão engajados no ensino bíblico. Mais alguém? Como que vocês lidam, não sei se já aconteceu lá na Redenção, de chegar, por exemplo, uma criança especial. Semana passada, a gente foi um visitante que chegou, uma criança autista, e ela ficou correndo durante o culto, eu tive que me virar, a Maica subiu com ele. Como que você lida e como que a gente prepara os nossos professores para isso? Nós já tivemos casos lá de crianças verdadeiramente autistas. Por que eu digo verdadeiramente? Porque hoje existe, na minha opinião, de leigo e de observador, existe muito mau diagnóstico. A criança ela é agitada, ela é indisciplinada e ela é TDAH. Não, ela é uma criança indisciplinada, isso que ela é. Mas já tivemos casos de diagnósticos reais, né? Graças a Deus, a minha esposa, ela trabalhou na prefeitura com crianças com esses problemas. Especialmente um menininho, nós quase demos o nome do nosso filho César de Samuel, que é esse menino. Só não demos porque teve um outro casal que entrou na frente e deu o nome de Samuel, para Samuel na igreja, aí foi o César mesmo. Mas enfim, além de ter experiência com esse menino, foi uma das coisas mais marcantes da nossa vida como casal. Eu não conheço esse menino e eu criei um afeto tão grande por ele, só da Aline contar a experiência dela comigo. Mas a dica que eu deixo assim é paciência, longanimidade e perseverança. Por quê? Essa criança ela não vai aprender no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Ela precisa de alguém que tenha paciência, esteja disposto a criar um relacionamento com ela. Especialmente essas crianças autistas, né? A rotina já vai, exatamente, já vai colocar. O que aconteceu lá na redenção? Tinha essa criança que estava indo, no primeiro foi um caos, bagunça. Mãe, tira o menino.
No segundo, a mãe fica aqui com ele. Fica aqui. E ela vai administrando. Lá na classinha. Na classinha, mãe, fica aqui. Na classinha, junto com ele. Fica na classinha. Vai administrando. 2, 3, 4 aulas assim. Vai administrando. O menino vai fazendo o quê? Ele vai se ambientando. Ele vai sabendo que tem. Pô, peraí. O negócio não é bagunçado aqui. Não é cada um por si, Deus por todos. Não. O negócio aqui é. Ele vai, porque dependendo do perfil, né? É isso que eles precisam, né? Essa criança especial. Precisa dessa segurança. E a segurança de um relacionamento, talvez com uma professora específica, ou com alguém ligado à equipe, que fique com ele. A Maica vai cuidar do menino. A gente sempre vai. Ele fica bem, agora ele fica calmo. Enfim, esse menininho, com 10 aulas, ele estava lá sozinho. Ficou lá sozinho sem dar trabalho. E ficar junto com as outras crianças. Fica né? junto com as Não outras precisa crianças. separar ele. Porque assim, eu estou dizendo como pastor. Posso estar clinicamente errado? Posso, mas eu prefiro tomar esse risco. O que eu quero que esse menino seja? Eu quero que ele seja uma ovelha, um crente fiel. E eu quero que ele, por mais que tenha suas limitações, eu quero que ele seja igual aos outros. Eu quero. É o que todo pai quer. Sei das limitações, mas eu quero que ele seja igual aos outros. Eu não quero transformar a sala de aula por causa dele. Os outros vão entender, vamos ser longânimos, nós vamos ser pacientes, nós vamos ser, vamos compreender, tudo isso, claro, vamos adaptar por causa dele. Mas eu não vou criar todo um cenário, agora ele é o reizinho da sala. Não. Eu quero que você, assim como os outros, com paciência, com uma medida maior, entre no esquema. Sente aqui, ouça a lição e assim. O Rogério, por exemplo, vocês conhecem o Rogério, né? O Rogério, na igreja, ele é um senhor já, de quase 50 anos, ele tem a mente de uma criança de 10, 12 anos. Mas ele está lá, firme e forte conosco, já 30 anos lá conosco, já se tornou um dos nossos. Com as suas limitações, sim, aprendeu a palavra de Deus conosco todos esses anos, é um dos nossos. Então eu quero que esse menino seja um dos nossos. Porque se eu diferenciá-lo, ou se eu tratar, ou se eu fizer questão de diferenciá-lo dos demais, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar excluindo dos demais. Ah, não, você é diferente. Não, eu quero que você seja igual a nós. Claro que com você eu vou ter que ter uma paciência maior, uma dedicação maior, uma longanimidade maior, mas eu quero, meu objetivo é esse, que você seja como os demais. E isso vale para qualquer limitação intelectual. E foi assim que deu o menino. Eles acabaram indo para outra igreja. Eu ficava longe da casa deles, inclusive. Mas isso tem acontecido com mais frequência. Eu tenho as minhas suspeitas. Que a tela tem causado isso, o excesso de telas tem causado problemas sociais que estão sendo diagnosticados como autismo. Eu acho que são só problemas dos pais, indisciplina, excesso de tela, a criança fica 8 horas na tela durante o dia, 5, 6, e aí a criança cria problemas sociais, não consegue se relacionar socialmente. Qual o diagnóstico? É autista. Fora que agora inventaram níveis de autismo. Aí você vê aquele rapaz do Tiago Livro falando no podcast que ele tem um leve grau de autismo. Então, todo mundo tem. Banalizou então. É outra coisa que, felizmente, temos que lidar. Mais alguém? Não? Podemos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento aqui, esse tempo precioso, para esses irmãos. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe essa igreja, no estabelecimento,
fundação, na construção de um departamento infantil sólido, dinâmico, ativo, que trabalha em prol da evangelização, discipulado e ensino das crianças, a fim de protegê-las da mentira, do engano, do maligno, do mundo, dos convites do mundo. Que o Senhor dê a cada irmão aqui uma motivação redobrada, um cuidado, uma dedicação maiores, para que eles, com paciência, com perseverança, possam ensinar, se dedicar, se preparar para ensinar as crianças e ver os frutos já bem cedo nas suas obediências. Nós te agradecemos porque o Senhor salva crianças, o Senhor atua no coração delas, a fim de que elas sejam alcançadas por tua graça, Salvador, e eles conheçam o Salvador Jesus. Obrigado, Deus, por isso. Dá a esses irmãos coragem, dá a esses irmãos intrepidez, e abençoa essa igreja com as mais ricas bênçãos. Dá a todos aqui fidelidade à tua palavra, aos teus desígnios, porque nós precisamos inculcar na mente das crianças a tua lei, a tua palavra, os teus propósitos, a tua pessoa. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Em nome de Jesus. Amém.